A confirmação da primeira morte por coronavírus em Poços de Caldas foi divulgada nesta segunda-feira. A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou a primeira morte por coronavírus em Poços. Trata-se de um paciente de 75 anos que estava internado em um hospital privado da cidade e apresentou sintomas do vírus após retornar de um cruzeiro. Depois de alguns dias apresentou sintoma, procurou tratamento, procurou um socorro médico e foi indicado para ir. Depois foi internado no hospital e depois transferiu de um hospital para o outro e logo começou a apresentar sintomas respiratórios depois da internação. E aí começou a ser tratado como paciente portador de coronavírus e foi tratado como tal. E foi feito o exame, depois de algum tempo que ele estava internado, o exame foi para Belo Horizonte, o PCR, e ele lamentavelmente veio a falecer. O exame do paciente, analisado pela FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, testou negativo para a Covid-19. No entanto, um teste rápido feito pela Secretaria de Saúde de Poços teve resultado positivo para coronavírus. O secretário explicou as divergências. E a doença pode evoluir para um processo inflamatório grave, e aí sem a presença, inclusive, do vírus. Quando foi feito o exame foi para Belo Horizonte e deu negativo. Quando o resultado chegou para nós aqui, nós falamos, não, o resultado deu negativo, mas é positivo. O exame, esse paciente tem a doença, o coronavírus, porque, inclusive, tinha uma pessoa que viajou com ele e teve o mesmo problema que ele, está internado aqui no hospital e deu positivo, porque essa pessoa tinha o vírus quando foi feito o exame. Esse faleceu, infelizmente faleceu, não tinha mais o vírus. Muito bem. Aí nós fizemos, depois, o teste rápido, para a gente checar, porque nós ficamos assim, muito preocupados com o resultado do exame que veio de Belo Horizonte. Fizemos o exame nosso aqui, o exame rápido, e esse exame deu positivo. Por que deu positivo? Porque esse exame detecta a presença do anticorpo. Então, ele não tinha mais o vírus, mas ele tinha um anticorpo. Então, não houve erro no exame nem de Belo Horizonte, nem no exame daqui. E são circunstâncias da própria doença, que é uma doença complexa e difícil, como a gente está vendo aí. Mas o lamentável de tudo é que, infelizmente, apesar de todo o tratamento que ele foi feito, que ele foi submetido, ele veio a falecer. O caso já foi informado à Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O secretário reforçou a importância do isolamento social para a contenção do vírus. Nós temos que avisar a população. A doença está no começo, a doença, infelizmente, ainda vai longe. Nós temos que procurar ficar em casa, não sair nas ruas. Isso, grande parte da população entende. Outra fica mais difícil de entender, tem que fazer isso, fazer aquilo, nós entendemos, compreendemos. Agora, cada vez mais usar máscara. Além da higienização das mãos, é muito importante o uso da máscara, porque a máscara protege a pessoa que está usando e protege o seu vizinho. A cidade permanecia até o fechamento desta reportagem com 338 casos suspeitos, 27 descartados e 4 confirmados. O teste rápido, ele só é muito firme mesmo no seu resultado depois do 7º ou 8º dia de doença. Então, se eu fizer um exame no 5º dia, ele vai dar negativo, vai dar um falso negativo, então não resolve. Se ele tem sintomas, o teste é feito e enviado para Belo Horizonte. Nós não podemos deixar de enviar o teste para Belo Horizonte. Apesar de demorar para ter o resultado, nós temos que fazer isso, porque isso é uma determinação do Estado, que nós temos que fazer. Agora, o teste rápido aqui nos auxilia em muitos casos, inclusive casos duvidosos, casos que, por alguma razão, o paciente não teve o sintoma antes, o exame dele não foi para Belo Horizonte, então esse exame pode nos ajudar aqui. E nós vamos fazer cada vez mais o teste rápido em determinadas circunstâncias, depois de 8 dias de sintoma. Não adianta fazer antes. E aí nós vamos ter um levantamento completo da situação desses pacientes aqui na cidade de Poços de Caldas.